O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Salmo 23. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje já nos aponta para a teofania, que consiste na revelação de Deus na história da humanidade. E tal revelação e manifestação, ela é sensível na história do ser humano. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 7, dos versículos 10 ao 14, temos exatamente a iniciativa soberana de Deus diante da fragilidade humana. Não se trata apenas de um episódio histórico, mas de um anúncio decisivo da lógica da salvação. Deus age mesmo quando o ser humano hesita em confiar. No contexto, temos elementos de medo, poder e falsa piedade. O rei Acaz vive um momento de crise política e militar. Jerusalém está ameaçada e o coração do rei treme como as árvores da floresta ao vento, conforme está no versículo 2. E Deus então se aproxima não para condenar, mas para sustentar a fé vacilante do governante. O Senhor ordena, pede um sinal ao Senhor teu Deus. O pedido não nasce da curiosidade, mas da pedagogia divina. Deus quer que Acaz confie nele, não em alianças políticas nem em cálculos humanos. A recusa de Acaz, não pedirei, não tentarei o Senhor, parece piedosa, mas é na verdade incredulidade disfarçada de devoção. Ele não quer depender de Deus, prefere garantir-se por meios próprios. E aqui nós temos algo bem categórico. Não pedir o sinal não é humildade, é resistência à fé. E diante de tal recusa humana, Deus não se retira, pelo contrário, ele declara: o próprio Senhor vos dará um sinal. Este é o ponto central. A fidelidade de Deus não depende da abertura plena do ser humano. Quando Acaz fecha o coração, Deus abre o horizonte da história. O sinal não será pequeno nem negociável, será definitivo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele dará o nome de Emanuel. E aqui não temos uma figuração e não estamos diante de um mero símbolo político imediato. A linguagem, a força e a universalidade do sinal ultrapassam o tempo de Acaz. Trata-se de um anúncio escatológico. Deus mesmo entra na história. E ao dizer que o nome será Emanuel, o Deus conosco, não é apenas Deus a favor de Israel, nem Deus protegendo à distância. É Deus presente, assumindo a condição humana, habitando a fragilidade do povo. O sinal não é um exército mais forte, nem uma vitória militar, mas uma criança. Deus responde ao medo com vida, à ameaça com nascimento, à incredulidade com encarnação. E aqui o profeta desmonta toda a teologia do poder. Deus não salva pela força, mas pela proximidade. Não impõe, mas se entrega. Não domina, mas habita. E a tradição cristã lê este texto de modo categórico e definitivo à luz de Cristo e por completo Jesus Cristo. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 38, trata exatamente de Deus entrando na história da humanidade, a encarnação. E vejamos os elementos da teofania, ao qual eu disse no começo que a teofania é a manifestação sensível de Deus na história.
E aqui não ocorre por meio de um fenômeno cósmico, mas por três mediações. A primeira, a palavra enviada, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. A segunda, o Espírito Santo virá sobre ti. E a terceira, a acolhida humana, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Trata-se, portanto, de uma teofania pessoal, dialogal e trinitária. E vejamos que a entrada de Deus na história é uma iniciativa. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Começa por iniciativa exclusiva de Deus. Isso afirma que o absoluto não é fechado em si mesmo, contra um deísmo, mas relacional e comunicativo. Há uma mediação angélica de uma transcendência que respeita a finitude. O anjo não é Deus, mas sinal da alteridade divina. E teologicamente, o que isso nos aponta? Deus não se impõe diretamente, ele se traduz para que o humano possa acolhê-lo. E aqui temos uma lógica de mediação. O infinito só é conhecido quando se adapta à capacidade do finito. E temos a saudação, a graça como presença. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E essa não é apenas uma saudação, mas uma declaração ontológica. Toda vez que você escutar de ontológica, a ontologia é o estudo sobre o ser, a estrutura do ser, aquilo que pertence verdadeiramente à essência do ser. Cheia de graça, keratomine, indica um estado permanente. A presença de Deus precede a resposta de Maria. A graça vem antes da liberdade, a primazia da graça. E com tudo isso, o ser humano não cria o sentido, ele o recebe e responde a ele. E vejamos a beleza de tal teofania que Lucas revela Deus não como monólito, mas como comunhão. O Pai é aquele que envia, o Filho é aquele que será concebido, o Espírito Santo é aquele que age criativamente. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E a expressão cobrir com sua sombra remete a Shekinah, conforme está em Êxodo capítulo 40, versículo 34. A mesma presença que habitava o templo agora habita uma pessoa. É a nova forma da teofania, Deus no corpo humano. E aqui está o ponto decisivo. No Antigo Testamento, Deus se manifesta sobre a criação. Em Lucas, Deus se manifesta dentro da criação. O corpo humano torna-se lugar teofânico. A encarnação começa no ventre, não no trono. E supera-se o dualismo corpo-espírito. O corpo não é obstáculo para Deus, mas via de revelação. E a liberdade humana como condição da teofania. A pergunta de Nossa Senhora, como acontecerá isso se não conheço homem? Maria não duvida, ela discerne a partir da sua pergunta. E com isso, Deus não anula a razão humana. A fé não é irracional, mas transracional. A pergunta de Maria é o exercício legítimo da razão diante do mistério. O mistério não elimina a inteligência, convida ao limite, para que, entendendo o limite, possa-se entender a própria realidade. E a partir de tudo isso, temos o sim. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E este é o momento culminante da teofania. A encarnação só ocorre após o consentimento livre. Maria é ícone da igreja, aquela que acolhe a palavra. E nesse sentido, a liberdade humana não é autonomia absoluta, mas capacidade de comunhão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.